Olá, tudo bem com você? Obrigada pela sua companhia, seja pela Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo ou pelas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse e Revelações de Esperança. Por aqui teremos 21 encontros com o pastor Luiz Gonçalves. E ele tem sido usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia, cheio de revelações de Cristo para nós. Nós estamos no 10º encontro, 10º dia de estudos. Mas não fica triste se você perdeu algum. Você pode recuperar, viu? Acessando os outros episódios em ntplay.com. Está tudo disponível no ntplay.com de graça para você. E para te ajudar a reforçar o conteúdo que o pastor Luiz tem trazido aqui, a gente te oferece também de graça esse guia de estudos que tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando por aqui. Apocalipse, Revelações de Esperança. Ele vai te ajudar a se aprofundar no livro do Apocalipse. É um presente dos Anjos da Esperança para você. Sem custo nenhum, você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz, tá bem? Anota aí como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto da tela agora. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu vou repetir. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Você vai ter uma pessoa bem simpática mesmo, eu te garanto, para te atender em horário comercial. Aí você fala assim: eu quero estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos. A gente envia para a sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Mas se você quiser acompanhar o estudo de hoje já com esse guia em mãos, eu te dou uma alternativa. É só baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Repito para você, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos em mãos. Vamos conversar com ele e começar essa classe bíblica de hoje? Pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Tudo bem, Darcy? Tudo Sabe bem, que eu tô graças gostando a desse Deus. negócio do chega mais perto? Tá gostando? Você pegou, hein? Eu peguei, né? Desculpa tomar posse aí do seu bordão, mas Não, é bem legal. mas o chega mais perto funciona. Funciona, né? Não é? Tudo bem, Darcy? Com você? Graças a Deus. E com o senhor? Animada, feliz? Muito. Eu também, muito feliz. E eu quero dar um alô para você que está com a gente agora pela rádio, pela internet ou pela televisão. Bem-vindo. A classe bíblica de hoje é muito especial e você vai saber o que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. É muito bom. Gente, uma situação que sempre gera polêmica entre nós cristãos no livro do Apocalipse tem a ver com a visão dos 144 mil que recebem o selo de Deus. Esse é um número literal, não é literal? Será que só 144 mil pessoas vão receber a salvação quando Jesus voltar? Quem vai responder para a gente é ele que está aqui. E aí? Sabe o que acontece, Darcy? É o seguinte, as pessoas às vezes leem um capítulo e elas às vezes se prendem num texto fora do contexto. Mas o texto só pode ser entendido dentro do seu contexto. Já vou adiantar para você. Os 144 mil representam, portanto, quando eu falo representam, já estou dizendo que é simbólico, tá? Esse número é um número que representa o povo de Deus que vai estar de pé, que vai estar vivo quando Jesus voltar. Deu para você entender? Isso que significa que pode ser mais do que isso ou pode ser menos do que isso. Esse termo usado no Apocalipse tem todo um significado. Mas o importante é você saber que Jesus, quando voltar, vai ter um grupo de pessoas vivas e fiéis. Esses vivos e fiéis são os 144 mil. Só para reforçar então, não são 144 mil literalmente, né? Contadinho ali, nenhum a mais, nenhum a menos. Não é isso? Não, é simbólico. Simbólico. Bom, se esse número não é literal, é apenas um símbolo, ele é um símbolo de qual situação? Vamos descobrir isso hoje, pastor? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? De qual situação? De qual situação? Fica ligado na nossa classe bíblica. Pois é, e para começar essa classe bíblica, a gente sempre tem aquele momento de oração para a gente consagrar a nossa vida, o nosso cérebro, o nosso coração ao Senhor, para que Ele nos dê entendimento da palavra dEle. Vamos orar, pastor? Vamos orar, Darcy. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento importante em que vamos abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz.
Pedimos que o Espírito Santo, que inspirou os profetas, que ele esteja aqui comigo, com a Darcy, com a nossa equipe e também com cada pessoa que está em casa, ou na igreja, ou em outro ambiente qualquer, que a tua mão poderosa esteja sobre cada pessoa e que esse tema nos aproxime mais ainda do Senhor Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E amém. Você fala amém aí em casa também? Pois é, então vamos estudar agora e sermos abençoados mais uma vez. Obrigado, por Deus. Darcy. Obrigada. Deus abençoe você também. Deus abençoe. Bem, meus amigos, já estamos preparados aqui com a Bíblia na mão, o manual também. Você já sabe que esse manual está à sua disposição. Se você ainda não tem, peça o seu. Eu tenho esse manual já dentro da minha Bíblia, tudo anotado, tudo preparado. Então eu vou guardar aqui o manual, colocar na minha cadeirinha ali e vamos seguir com a Palavra de Deus em mãos. Dá tempo você ligar para alguém, mandar uma mensagem, convidar mais um amigo, um familiar para participar conosco da classe bíblica de hoje, certo? Não esqueça que sempre após a classe bíblica nós temos um bate-papo ao vivo pelos canais de internet. Sempre vamos ter um grupo de pastores. Pode ser que um dia tenha um pastor, outro pastor, mas sempre eu estarei também presente para a gente conversar um pouco ao vivo sobre o tema que foi ou que está sendo apresentado na classe bíblica. Combinado? É isso aí, o tema de hoje é o dia do Senhor. Exatamente, qual que é o dia do Senhor? É o sábado? É o domingo? É a sexta-feira? Qual é o dia do Senhor? O que você entende aí? O que você já leu na Bíblia? O que diz a palavra de Deus? E qual a relação do dia do Senhor com o selo, com o selamento? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Prepare o seu coração, prepare-se, porque nós vamos entrar agora exatamente num estudo que vai tirar um montão de dúvidas da sua cabeça. Atenção, você que é evangélico, você que é pentecostal, você que é católico, você que tem uma outra denominação religiosa, uma religião, quem sabe, aliás, uma denominação, quem sabe, mais tradicional ou quem sabe mais reavivada, como se usa o termo hoje em dia. Nós vamos agora entrar num assunto que pode, com certeza, tirar da sua cabeça toda e qualquer interrogação sobre o tema. O dia do Senhor. Eu vou começar, como sempre, no Apocalipse, porque o nosso curso, a nossa classe é Apocalipse, Revelações de Esperança. E aqui temos Apocalipse 7, verso 1, que diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Que texto, hein? E o verso 2 fala assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tremendaço. Que texto lindo. Esse texto é muito interessante porque ele mostra um quadro apocalíptico bem assim contundente. O verso 1 fala que tem 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Vamos lá. Os 4 anjos são uma expressão apocalíptica para mostrar o cuidado e a proteção de Deus. Nos 4 cantos da terra significa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Segurando os ventos. Ventos quer dizer guerras, destruições, quer dizer problemas e conflitos. Quando os anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, significa que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Deus é quem dirige os destinos do país, do mundo e do universo inteiro. Por isso que os anjos aparecem segurando os ventos. Isso nos dá garantia de que o nosso Deus está no controle, está no comando, e que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, e que eu e você não podemos dar nenhum passo se Deus não permitir. Segurar os ventos é uma mensagem de que nós podemos confiar nele, podemos estar tranquilos, porque Deus está no volante, na direção, no comando. Amém? Louvado seja Deus. E tem mais, os anjos nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, representa o seguinte: eles estão em pé, não estão deitados nem sentados. Isso quer dizer que o fato de estarem em pé nos 4 cantos da terra
significa urgência, significa rapidez, significa que Deus tem pressa, significa solenidade, significa que o momento que estamos vivendo é um momento importantíssimo no contexto da profecia e da escatologia bíblica. Por isso que os anjos aparecem em pé. Os dias em que vivemos são dias solenes e nós também temos que estar em pé. Esse estar em pé para nós é simbólico para nós. Estar em pé significa em pé espiritualmente, em pé significa firme na fé, lendo a Bíblia, orando, em comunhão, pregando o Evangelho, sendo fiel, sendo obediente aos princípios. Isso é estar em pé, entendeu? Agora os anjos, quando aparecem em pé, estão passando esta mensagem de que Deus tem pressa e de que Deus quer voltar rapidamente para nos buscar. Por isso os anjos aparecem em pé. O que chama a atenção é que aparece um outro anjo, e esse outro anjo vem do nascente do sol, e ele grita para os quatro, e diz assim: atenção vocês quatro que estão segurando os ventos, por favor, não soltem ainda, segurem um pouquinho mais os ventos, porque eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Eu preciso colocar o selo de Deus na fronte dos servos de Deus. O que chama a atenção é que esse outro anjo que aparece no verso 2, do nascente do sol, ele clama, ele grita para os quatro. E esse anjo diz assim: eu tenho o selo de Deus. Esse outro anjo aparece trazendo o selo de Deus justamente para colocar na fronte, na testa das pessoas sinceras, dos servos de Deus. Isso é muito significativo, você não acha? Deus continua gritando para você ouvir, porque Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. E Deus continua gritando aos seus ouvidos, gritando ao seu coração. Quando eu falo gritando, é uma expressão de que Deus está falando com você de algo urgente, de algo importante, de algo vital, que você não pode ignorar, que você não pode rejeitar o que Deus está propondo para você. Não é gritar no sentido audível, é gritar no sentido espiritual, é tentar chamar sua atenção. Deus tem tentado chamar sua atenção para a importância da Bíblia, da oração, da obediência, do preparo, da comunhão, da fidelidade a Ele. E nesse caso aqui, especificamente, Deus está dizendo assim: olha, eu estou segurando os ventos para que você tenha mais tempo para ser selado, para conhecer o selo de Deus, para conhecer a verdade sobre a minha palavra. Segurar os ventos é um ato de misericórdia. Deus segura os ventos e diz assim: eu estou segurando os ventos para você, mas enquanto eu seguro os ventos, leia mais a Bíblia. Enquanto eu seguro os ventos, ore mais. Enquanto eu seguro os ventos, frequente a minha igreja. Enquanto eu seguro os ventos, se batize. Enquanto eu seguro os ventos, abandone o cigarro. Enquanto eu seguro os ventos, para de beber. Para de usar drogas. Enquanto segura os ventos, para de adulterar, para de trair sua esposa ou seu marido. Enquanto segura os ventos, você procura se consagrar, procura se entregar totalmente nas minhas mãos. É por isso que Deus está segurando os ventos. Amém? É um ato de graça e de misericórdia para você e para mim. Então aproveitemos esta oportunidade em que Deus está segurando os ventos para que a gente possa se entregar, para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa andar nos passos dele de maneira sincera e verdadeira. Aí o texto fala que o anjo tinha o selo de Deus. A pergunta é: qual é o selo de Deus? Onde está o selo de Deus? E agora vamos para Isaías 8,16. O texto bom esse daqui, o texto poderoso. Isaías 8,16 diz assim: atenção por favor, atenção você que mora em Porto Alegre. Atenção você que mora em Porto Alegre. Você que se chama Mônica, que está no seu apartamento bem em frente ao rio, o Guaíba. Atenção Mônica, que está em frente ao Guaíba, em Porto Alegre. Presta atenção, que agora vai tirar uma dúvida que você tem no coração, certo? Isaías 8,16, fala assim. O texto é bem claro: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Entendeu, Mônica? Deus está falando assim: resguarda o testemunho e sela a lei. Selar a lei. Deus está dizendo assim: o meu selo está na lei. Deus tem um selo e o selo está na lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Quais mandamentos? Do catecismo ou da Bíblia? Da Bíblia. Quais mandamentos? Êxodo 20. Apocalipse fala que enquanto os anjos seguram os ventos, aparece um outro anjo clamando, gritando e dizendo assim: não solte os ventos ainda, eu tenho que selar os meus servos. Esse selar é colocar o selo. E o selo aqui, conforme diz o profeta Isaías, está na lei. Na lei, nos 10 mandamentos.
Atenção você que é um pregador evangélico, um pregador pentecostal, que já andou pregando por aí que a lei foi abolida, que já andou pregando por aí que Jesus aboliu a lei. Eu sei que você andou falando isso por aí, não é verdade? Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Isaías 8,16 fala que o selo de Deus está na lei. Então a lei, meu amigo, não foi abolida. E você deveria mudar o seu discurso, deveria mudar a sua pregação, porque a lei de Deus não foi abolida, jamais será abolida, e o selo de Deus está na lei. Esse selo que o Apocalipse diz que o anjo queria colocar na testa dos servos de Deus, ele quer selar você, meu amigo, ele quer selar a senhora, minha amiga, ele quer que você receba o selo dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no Apocalipse tem 2 selos, o selo de Deus e o selo da besta. Eu quero o selo de Deus, e você? Não quer? Então, se você quer o selo de Deus, primeiro passo é você entender que os 10 mandamentos devem ser obedecidos e que dentro deles está o selo de Deus. Agora, se você fala por aí que a lei foi abolida, então o selo também foi. E se não tem selo, e aí? Aí só sobra para você a marca da besta. É isso que você quer? Você quer o selo da besta, a marca da besta? Eu não quero não, está amarrado em nome de Jesus. Eu e você queremos o selo de Deus, sim ou não? Por isso que Isaías fala claramente, Isaías é claro, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Um selo bíblico tem que ter 3 características. Para que um selo seja selo, tem que ter o nome, o cargo e o território que o dono do selo domina. Então, o dono do selo tem que ter, para ser um selo, tem que ter o nome dele, o cargo dele e o território dele. Em Esther, no livro de Esther, capítulo 3, verso 12, fala sobre esse selo. Antigamente, no tempo dos reis, os reis usavam um anel grosso na mão, e aí ele mandava escrever uma carta, o seu auxiliar escrevia uma carta, e com aquele anel grosso ele carimbava a carta, era um selo. Naquele carimbo, naquele selo do seu anel, estava o nome do rei, o cargo do rei e o território que ele reinava, que ele administrava. A partir daí, então surge essa ideia do selo. O selo de Deus também tem que ter o nome de Deus, o cargo de Deus e o território de Deus. Se não tiver, não é selo. Entendeu? Não é. Quando você vai para os 10 mandamentos, você descobre que só tem um mandamento dos 10 que tem as 3 características. Entendeu? Só tem um. E sabe qual é? O 4º mandamento, que fala do sábado. Eu estou com a Bíblia aberta agora em Êxodo 20, de 8 a 11. Já leu? Se você não leu, vou ler agora. E se você já leu, vamos ler de novo. Êxodo 20, de 8 a 11, é o 4º mandamento. Fala assim, lembra-te do dia de sábado. Aqui fala sábado. Na tua fala sábado, ou fala domingo, ou fala sexta-feira? Hã? Fala para mim, mais alto. Claro, é sábado, né? Pode ser qualquer Bíblia, pode ser uma Bíblia pequena, uma grande, pode ser eletrônica, qualquer Bíblia. Vamos de novo. Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Amém. Palavra de Deus, 4º mandamento, escrito pelo dedo de Deus no Monte Sinai, em tábuas de pedra. Então você viu o 4º mandamento. Este mandamento aqui é o único dos 10 que tem as 3 características de um selo. Tem o nome de Deus, tem o cargo de Deus e o território de Deus. Porque ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado de Iavé, teu Deus, do Senhor teu Deus. Aí está o nome de Deus. Iavé, YHWH, que é aquele tetagrama da língua hebraica, que é o nome de Deus originalmente e que nas traduções saiu Iavé, Javé, Jeová e outros derivados, outros nomes mais relacionados a Deus. Mas o nome de Deus originalmente é YHWH, ou seja, a tradução mais perfeita e mais próxima é Yahweh, ou no português, Iavé. Portanto, meu amigo, aqui no 4º mandamento aparece o nome de Deus e depois o cargo de Deus. Sabe qual é o cargo de Deus? Criador. Porque fala assim, 6 dias trabalharás e faz toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí no verso 11 fala assim,
porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, ele fez, ele criou. O cargo dele é criador. O 4º mandamento mostra Deus como criador. E também mostra o território que Deus é Deus, que ele domina. Sabe qual é? Aí fala criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O território de Deus é o universo inteiro. Ele é Deus dos céus e da terra, ele é Deus de todo o universo. Portanto, o 4º mandamento apresenta o nome de Deus, o cargo dele, criador, e o território que ele domina, que é os céus e a terra, todo o universo. Agora eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Vem cá, chega mais perto. Uma coisa muito séria. Presta atenção, Rodolfo, você que mora no Paraná. Viu, Rodolfo? Atenção. Atenção, Robson, de Brasília. Atenção, Maria Aparecida da Silva, de Goiânia. Atenção, você que me escuta no Pernambuco. Você que me escuta em Maceió. Você que me escuta em Rio Grande do Norte. Presta atenção. Sabe qual o único mandamento dos 10 que as pessoas dizem por aí que foi abolido? Exatamente esse, o 4º mandamento, o sábado. E o sábado, o 4º mandamento, é o único mandamento que apresenta o nome de Deus, que mostra que ele é o Criador e que ele é o Senhor dos céus e da terra. Justamente esse mandamento estão dizendo que foi abolido. Se você tirar esse 4º mandamento, você não prova que Deus é o Criador dos céus e da terra dentro da lei. E se dentro da lei você não prova que Deus é o Criador dos céus e da terra, você é obrigado a defender o evolucionismo. Porque se não tem Criador dos céus e da terra, se você tirar esse mandamento, que é o único mandamento dos 10, que mostra que Deus é o Criador dos céus e da terra, se você tirar esse mandamento, meu amigo, você não consegue provar que Deus é o Criador. E se você não prova que Deus é o Criador, você é obrigado a crer na evolução. E aí, você é evolucionista? Ou você é criacionista? Ou você é bíblico? Ou você é cristão? Ou você é servo de Deus? Entende o que eu estou te dizendo? O diabo inventou essa história de que o sábado foi abolido, porque o diabo sabe que o sábado é o selo de Deus, o sábado é o dia do Senhor, e por isso ele inventou essa história de que Jesus aboliu os mandamentos. Aboliu nada. Sabe o que Jesus aboliu? Sabe o que Jesus aboliu? Aboliu as obras do diabo e não as obras de Deus. As de Deus permanecem para sempre. Diga amém, varão. Diga amém, meu amigo. Entendeu ou não? É isso. Então o 4º mandamento fala do sábado, é o dia do Senhor, o sábado, o 7º dia, é o dia do Senhor. Esse mandamento tem as 3 características de um selo, portanto o sábado é o selo de Deus, é a marca de Deus, é o sinal de Deus. Quer que eu te prove mais uma vez? Agora eu vou fazer a prova dos 9. Sabe aquela prova dos 9? Para ter certeza, para não ter nenhuma dúvida, vou te mostrar agora. Pega a Bíblia e vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O texto esclarecedor, esse aqui é demais. Ezequiel 20, verso 20. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Percebeu? O sábado é o 7º dia, é o dia do Senhor, é o selo, é o sinal, é a marca entre Deus e o seu povo. Certo? Pergunto, você é povo de Deus ou não é? Se você é, me mostra o sinal. Qual que é o sinal? Que você é o povo de Deus. O sinal é o sábado. Cadê o selo? É o sábado. Cadê a marca? É o sábado. Entendeu? O selo de Deus não é outra coisa, é o sábado. Então, você é cristão? Você é de Deus? Você é filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Cadê o sinal? Cadê o selo? Cadê a marca? Recebe, meu amigo, e começa agora a guardar o sábado, imediatamente. Porque se você aceitar a verdade sobre o sábado, você começa a ser selado, como diz Apocalipse 7. E aí? Estamos juntos? De acordo? Parabéns. Deus seja louvado. Diante dessa grande verdade, você já entendeu que o dia do Senhor é o sábado, que é o selo, que é a marca e tal. Ah, tem um detalhe. Vem cá, chega mais perto um pouquinho. Tem um detalhe. Uma vez uma pessoa me disse, sabe o quê? Que o sábado foi abolido porque Jesus curava as pessoas dia de sábado. Coitado dessa pessoa. Não entendeu nada. Sabe por quê? Sabe por que Jesus curava no sábado? Porque o sábado é dia de cura. É dia de descanso. É dia de bênção. Sábado é dia de cura. Quer ser curado? Você quer ser curado? Guarda o sábado.
Comece a guardar o sábado. Jesus vai curar você também. Toda vez que Jesus curava alguém no sábado, ele curava porque o sábado é dia de descanso. Curava fisicamente, dava o descanso para a pessoa, dava a paz, dava o perdão e dava a salvação. Quer ser curado? Guarde o sábado. Comece a guardar o sábado. Você vai ser curado, vai ser transformado, porque guardar o sábado transforma a vida da gente. Amém? Vem cá. Vamos sentar aqui na minha cadeirinha para a gente fazer aqui as considerações finais e aquela oração em nosso favor. Aproxime-se. Chegue mais perto, por favor. Obrigado. É o seguinte, meu amigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ama você. Ele quer selar você. Ele quer marcar você. Ele quer colocar o sinal dele na sua vida. Aceita, obedeça e você vai ser feliz. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque essa pessoa aceitou receber o teu selo, o teu sinal e a tua marca. Eu, como pastor, entrego essa pessoa nas tuas mãos. Cuida dela e que a partir de hoje ela comece a guardar o sábado do pôr do sol ao pôr do sol, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, amém, né? Deus seja louvado por mais uma classe bíblica, um tema maravilhoso, o dia do Senhor. E eu tenho certeza que nessa segunda meia hora nós vamos bater um papo, responder algumas perguntas e nos aprofundar ainda mais no tema. Um abraço para você, obrigado porque você está aqui, quem sabe na sua casa, ou no trabalho, ou no hospital, ou em outro lugar qualquer. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. E já está aqui comigo meu amigo, meu parceiro, pastor Herbert Boger, coordenador dessa classe bíblica e meu parceiro de pregação do Evangelho. Muito boa noite, pastor Boger. Pastor Luiz, que alegria estar contigo, com nossos amigos aí nessa noite que é a número 10. Estamos quase na metade da nossa classe bíblica e é muito bom ter você com a gente. E se você não pediu o seu guia do Apocalipse, Revelações de Esperança, você pode pedir, pode ampliar o seu conhecimento fazendo por WhatsApp. Nós temos o PDF editável, nós temos essa lição que pode chegar na sua casa, tudo gratuito. O que nós queremos é que você conheça a palavra de Deus, saiba o que está acontecendo, o que vai acontecer e que você tome uma decisão segura de estar ao lado de Jesus, que é o personagem central aqui do nosso livro do Apocalipse. Pastor Luiz, temos muitas perguntas, mas temos uma também que o senhor ficou de responder no tema de hoje. Os 144 mil, dentre tantas perguntas, eu creio que na metade das perguntas aqui de hoje a gente vai entrar nessa resposta aí, seguramente, para o nosso amigo que perguntou e vários perguntaram e nós queremos aí realmente responder também isso. Tá pronto, pastor Luiz? Meu amigo Boger, olha, eu vou falar para você, internauta, que o pastor Boger não nos escute. Só com você eu quero falar. O pastor Boger faz cada pergunta, acho que ele pega assim a timeline, eu acho. Ou tem uma equipe que ajuda ele, só pergunta assim daquelas, tipo assim, na mira da verdade, entendeu? Só que aqui é na mira do Apocalipse, é ou não é? Pastor Boger, antes que você me pergunte, já vou te fazer uma interrogação. O tema é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado, é o domingo, é a sexta-feira, é uma segunda-feira, é tudo isso, é nada disso. Qual que é o dia do Senhor, pastor Boger? Isso não estava combinado? Sou eu que faço as perguntas aqui, o senhor responde. Agora inverteu o negócio aí. O povo quer ouvir o pastor Luiz Gonçalves respondendo aí. Mas vejam só, a sua pergunta é muito boa e a resposta vem só de um lugar. Não é de mim, não é do que eu creio simplesmente, do que eu acho. Nós temos que perguntar para a Bíblia, ela responde, e nós temos aí esse dia do Senhor, o dia do sábado, que a gente vai ver nesse estudo de hoje, que é um dia para você descansar nos braços do Senhor, lembrar do Criador, tirar todo o estresse e lembrar que Ele logo, logo vai voltar para te buscar, para vivermos para sempre com Ele no céu. Pastor Luiz, agora a pergunta que nos chega já é a seguinte, tá pronto aí? Posso já começar a responder, a colocar as perguntas aí que os nossos amigos nos enviam? Bora, pastor. Já estamos aqui com a Bíblia na mão e com o nosso guia de estudos também, os dois. Amém, amém, amém. Vamos lá então. Olha só, Apocalipse 7 e o verso 1 fala aqui de 4 ventos que estão aí
sendo contidos, segurados por 4 anjos, em pé, nos 4 cantos da terra. Isso é agora, e o que isso representa? Eles estão protegendo a terra, porque a destruição poderia estar acontecendo se isso não fosse assim como a Bíblia apresenta para a gente, pastor Luiz? Essa é a pergunta do nosso amigo ouvinte dessa noite. Pastor Boger, essa pergunta é inevitável pelo tema de hoje. Mas veja só, o mundo é um mundo contaminado pelo pecado. O inimigo colocou o pecado na nossa vida, e se Deus não fizesse uma intervenção, o diabo acabaria com esse planeta, acabaria com tudo. Então, quando o Apocalipse 7, verso 1, mostra que tem 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, esta é uma expressão simbólica, apocalíptica, para mostrar que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Deus está administrando a situação. Ou seja, quem comanda esse mundo não é Satanás, não são os homens, não são os líderes, não são as forças humanas. Quem comanda esse mundo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele aparece no capítulo 7, verso 1, 4 anjos segurando os ventos, para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus não tivesse no controle, esse mundo já teria sido destruído pelos homens por influência do inimigo. Agora, o fato de Deus estar segurando os ventos, ele tem um propósito, né? Isso não é à toa, é para proteger as também é um ato de graça e de misericórdia. Muito bem, pastor Luiz, muito obrigado aí por sua resposta. E nós temos aqui uma pergunta que entra na sequência dessa. Vejam, os versos 2 e 3 aqui do Apocalipse 7 fala que esses anjos, eles estavam aí protegendo, segurando para que não fizesse dano. Mas o verso 7, dano à terra, né, e aos seus habitantes. Agora, o verso 3 fala assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o que está acontecendo agora é que eles estão aí protegendo, com a autoridade de Deus, que tem o domínio de tudo, até selarmos na fronte. Que selo é esse? Essa é a pergunta que nos traz aqui o nosso amigo ouvinte. No domingo passado, nós falamos dos 7 selos. Agora fala de um selo que deve ser dado a cada pessoa. Que selo é esse, pastor Luiz? Que nos apresenta aqui Apocalipse 7:3. Pastor Boger, você percebeu a sua pergunta, que é a pergunta de todos nós, dos nossos internautas? Essa pergunta é a pergunta-chave. Porque se você observou bem, o verso 3 fala dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Quer dizer, depois que selar, os ventos serão soltos e vai ser danificada a terra, o mar, as árvores, as fontes e tudo que existe nela. Então, essa palavra até é para mostrar o seguinte, pastor Boger e amigos, que Deus tem sido misericordioso para conosco e tem segurado os ventos. Mas vai chegar uma hora que Deus vai soltar os ventos. E quando ele soltar os ventos, então, como diz o verso 3, haverá danificação na terra, no mar, nas árvores, em todo canto. Entendeu? Então, o que é que faz Deus segurar os ventos? É o ato de selar. Porque o verso 2 mostra que apareceu um outro anjo trazendo o selo de Deus. Então, Deus está segurando os ventos para dar tempo para as pessoas serem seladas. E aí vem a pergunta, qual que é o selo de Deus? Bom, aqui em Isaías 8,16, fala assim, veja, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, Isaías 8,16 fala que o selo está na lei. E quando você vai para Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, onde está a santa lei de Deus, você pega aqui Êxodo 20 e você lê mandamento por mandamento e você vai descobrir que tem um mandamento dos 10 que possui as 3 características de um selo. E esse mandamento é o 4º mandamento que requer, que fala sobre a guarda do sábado, o 7º dia da semana. Esse mandamento, que é o mandamento de número 4, que aparece aqui em Êxodo 20, é o mandamento chamado na Bíblia de selo de Deus, marca de Deus ou sinal de Deus. Portanto, este é o selo de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 7 que os anjos estão segurando os ventos para dar tempo para que as pessoas recebam esse selo, e quando isso acontecer,
Quando chegar o momento de todos serem selados, aí Deus vai soltar os ventos e aí, em outras palavras, o mundo chegará ao seu final. Uau! Então a Bíblia tem uma resposta muito clara, pastor Luiz. E o senhor mencionou aí as características do selo, né? Ele tem que ter o nome do governante, sim, tem que ter o cargo dele e tem que ter o território. O cargo, o território que ele domina. É isso mesmo. Então nós temos aqui o nome do governante, Senhor teu Deus. O cargo, muito claro, né? Porque ele é o Criador, ele fez tudo, ele é o Senhor, o Criador. E o território, porque ele tem o domínio de tudo isso, né? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há é dele. Então ele é o único que realmente pode colocar esse selo com base na decisão de cada um de nós. É isso mesmo, pastor Bogue. E o quarto mandamento, o que fala sobre o sábado, é o único mandamento dos 10 que tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Essas características definem um selo, porque essa ideia vem dos reis de antigamente, que eles usavam um anel grosso na mão e era um tipo de um carimbo. Mandava escrever uma carta e com o anel ele selava a carta. E quando ele selava a carta, nesse selo tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Isso era o que definia um selo. Trazendo isso para a Bíblia, o sábado é o quarto mandamento e é o único mandamento que tem as 3 características de um selo. Portanto, o sábado é o selo de Deus. Muito obrigado, pastor Luiz. E agora aqui nos mandaram um texto bíblico, Êxodo 31, verso 17. Diz assim, pastor Luiz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então quer dizer que este sinal aqui é o representado por esse selo que Deus coloca. É isso mesmo? Esse aqui é o sinal, o sábado após a criação. Este é o sinal. A pergunta é se esse texto aqui tem a ver o sinal e esse selo de Apocalipse que nós estamos vendo nessa noite. Sim, pastor Bogue, esse texto tem a ver com esse assunto do selo. A palavra selo, a palavra sinal e a palavra marca são 3 palavras sinônimas nesse caso. Agora, esse texto aqui pode confundir a cabeça de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque ele fala assim, entre mim e os filhos de Israel. Aí o cara fala assim, mas eu sou brasileiro, entendeu? Eu sou argentino, eu sou peruano, eu não sou israelita. Então, para você não ficar confuso, o texto está certo. Mas para você não ficar confuso, eu peço autorização ao pastor Boger para eu citar um outro texto que está ligado a esse, que é Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel 20, 20 fala assim, ó, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Entendeu? Então esse texto de Ezequiel 20, 20 fala a mesma coisa de Êxodo 31, 17, só que aqui fala entre mim e vós. Por quê? Porque tem gente que acha que o sábado é só para Israel. Não, o sábado não é só para Israel. Veja que Deus, quando criou os céus e a terra, Deus fez tudo em 6 dias. Depois ele fez o 7º dia, o sábado, e fez por causa do homem, para Adão e Eva. Adão e Eva não eram nem israelitas, nem brasileiros, nem americanos, nada. Eles não tinham uma nacionalidade como tem hoje. Então o sábado não é para uma nação. O sábado é para todas as pessoas no mundo inteiro. E o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E se você é povo de Deus, deve ter esse sinal, que é o sábado. Muito bem, pastor Luiz, muito obrigado. Olha só, a questão de muitas pessoas é a seguinte, ele fala assim, não, mas como é que vocês vão querer mudar o mundo hoje? Mas, na verdade, o mundo foi mudado não por Deus aqui nesse mandamento, mas as pessoas mudaram. Daniel, nosso profeta Daniel, ele já falava alguma coisa sobre isso, pastor Luiz? Tem alguma coisa relacionada com Apocalipse? E parece que tem um texto de Daniel, e nossos amigos estão mandando a pergunta aí, se Daniel profetizou essa mudança do sábado para o domingo. Boa pergunta, excelente pergunta, pastor Boger. Sim, a resposta é sim. Daniel 7, 25 fala assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo.
dizendo que alguém iria mudar os tempos e a lei. Os tempos aqui se referem ao calendário e a lei se refere ao que as pessoas iriam fazer. E de fato, pastor Boger e amigos, os homens usados pelo inimigo mudaram os tempos e mudaram a lei. Hoje, por exemplo, há uma grande parcela, um grande grupo de pessoas que são cristãs, eles guardam o domingo e não guardam o sábado. Por quê? Porque a profecia de Daniel já dizia o que os homens iriam fazer. Mudariam o sábado para o domingo. E não seria apenas essa mudança, hein, pastor? Se você for para Daniel 8:12, Daniel 8:12 fala assim, ó, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então aqui confirma que o inimigo iria usar as pessoas para pisarem na verdade e para fazer a mentira prosperar. Mas nós devemos ficar com a Bíblia, com o que diz a palavra de Deus e não com aquilo que dizem os homens. Uau, muito obrigado, pastor Luiz. E aí está muito claro. E o próprio Jesus falou que muitos daqueles que diziam que o seguiam, falam assim, em vão vocês me adoram, porque vocês seguem a tradição de vocês e não os mandamentos. Jesus veio realmente confirmar essa lei e nós temos isso muito claro na palavra dele. Agora, Apocalipse 14:7 nos fala dessa mensagem que é proclamada a toda a humanidade para então poder chegar o tempo do fim. A pergunta é a seguinte, essa mensagem é a mensagem que temos que pregar hoje, Apocalipse 14:7, é a mensagem que tem a ver com o sábado também, Apocalipse 14:7? Excelente pergunta, pastor Boger. O Apocalipse 14, verso 7, ficará mais bem compreendido se você também ler o verso 6. O verso 6 fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as pessoas. Aí o verso 7 fala assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Pastor Boger e amigos, aqui tem duas coisas importantes relacionadas a esse tema. O primeiro assunto importante é o juízo. Aqui fala do juízo. Você sabe que o juízo de Deus, ele será executado com base na lei. Porque a lei de Deus é a norma do juízo. Sem lei, não há julgamento. Entendeu? Então isso é mais uma prova de que a lei não foi abolida. Porque o verso 7 fala, chegou a hora do seu juízo, mostrando claramente que tem um julgamento e, consequentemente, tem que ter uma lei. E o final do verso 7 fala assim, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando fala adorai, está se referindo à adoração de uma maneira geral, mas também dá um destaque ao dia bíblico de adoração. E o dia bíblico de adoração é o sábado. E essa expressão aqui, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é a mesma expressão que aparece no 4º mandamento, lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, esse verso 7, pastor, destaca o juízo e nos chama a atenção para os 10 mandamentos, como a norma do juízo. E destaca o dia bíblico de adoração, que é o 7º dia, o santo sábado do Senhor. Muito obrigado, pastor Luiz. E a outra pergunta que nos chegou aqui agora é a seguinte. O que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história do mundo? Apocalipse fala de uma característica ou de alguma característica que marca o povo de Deus no fim da história? Que característica é essa que define o povo remanescente, o povo de Deus, no final da história, no livro de Apocalipse, pastor Luiz? Excelente pergunta, pastor Boger. Veja só, Deus tem um povo na terra. Presta bem atenção. A Bíblia fala de 2 caminhos, tá? O caminho estreito e o largo. A luz e as trevas. Deus e o diabo. O céu e o inferno. Davi e Golias. Sansão e Dalila. Caminho estreito, caminho largo. O que constrói na rocha, o que constrói na areia. A trindade do bem e a trindade do mal. A marca de Deus, a marca da besta. O selo de Deus, o selo da besta. Jerusalém e Babilônia. Salvação e perdição. Vida ou morte. Entendeu? São só 2 caminhos. Não há um terceiro. E aqui agora, no texto, respondendo a pergunta que o pastor Boger fez em nome de todos os internautas, eu chamo a sua atenção para Apocalipse 14, verso 12, que diz assim, aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. As duas características principais do povo de Deus nos últimos dias são essas: a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus. Veja, se você aceita os mandamentos, mas não aceita Jesus, está errado. Se você aceita Jesus, mas não aceita os mandamentos, também está errado. Vou dar um exemplo. O povo de Israel, hoje, Israel hoje aceita o sábado, mas não aceita Jesus. E os evangélicos aceitam Jesus, mas não aceitam os 10 mandamentos. Entendeu? São os dois extremos. Então, vou repetir. Israel aceita os 10 mandamentos, mas não aceita Jesus. E hoje muitos evangélicos aceitam Jesus, mas não aceitam os 10 mandamentos. E aí? Quem está certo e quem está errado? Nesse caso, os dois estão errados. O certo é aceitar Jesus e guardar os seus mandamentos. Amém, pastor Bolder? Amém, pastor Luiz. Que coisa impressionante essa comparação. Como o inimigo quer fazer com que a gente vá para um extremo ou para o outro. E a Bíblia é muito clara. Meu, o pastor Luiz, ele é um estudioso da palavra, ele é um pregador, nosso evangelista aqui no Novo Tempo, nos canais da Igreja Adventista. E veja, essa comparação que ele faz nos mostra que a nossa mensagem é bíblica. Por isso que você tem a segurança e a certeza de estar no curso certo, no caminho certo, porque não são ideias humanas aqui, são respostas que vêm da palavra do Senhor. Agora, pastor Luiz, uma pergunta muito interessante. Nosso tempo aqui é curto, temos só mais 10 minutinhos aí, pouquinho menos que 10 minutos, mas vejam só, nós temos aí uma pergunta muito boa que o nosso amigo nos enviou. João, ele viu, o João aqui, o autor do Apocalipse, ele viu a Arca da Aliança em Apocalipse 11:19. O mesmo autor do livro de João, que também tinha uma visão do santuário. Eu acho interessante que quando João escreve o seu evangelho, ele tem uma ótica do santuário que Moisés construiu, mas ele coloca ali Jesus como a luz do mundo e tinha lá a luz dentro do santuário, o pão vivo, tinha o pão na mesa, ele é o Cordeiro de Deus, as características do santuário. E ele coloca aqui em Apocalipse 11:19 a Arca da Aliança, que ele viu no céu. E a pergunta é, essa Arca da Aliança, ela continha lá no santuário de Moisés os 10 mandamentos. E a pergunta é, essa arca que ele viu no céu também contém os 10 mandamentos, pastor Luiz? Essa é uma boa pergunta, pastor Bolger. Excelente pergunta. Apocalipse 11, verso 19, fala do santuário de Deus no céu. Se você prestar bem atenção, lá em Êxodo 25, versos 8 e 9, quando Deus pede para Moisés fazer um santuário, Moisés não tinha ideia de como fazer um santuário. O que Deus fez? Deus deu a ele uma visão do santuário celestial. Então, Moisés viu o santuário celestial numa visão e fez um santuário na terra semelhante ao santuário do céu. E claro, então tudo que tinha na terra era uma cópia ou um modelinho que era inspirado naquilo que estava no céu. Ok? Então, se no santuário da terra tinha, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança e lá dentro tinha as tábuas da lei, significa que no santuário do céu também tem. Então, veja, o santuário terrestre, aquela arca que tinha no santuário de Moisés, ela se perdeu. Você sabe que até hoje está desaparecida. Existem muitas pessoas procurando, pesquisando e tal, mas a Arca da Aliança se perdeu. Fizeram até filmes sobre isso, né? Os caçadores da Arca Perdida e tal. Então, não acharam mais. Mas lá no céu existe um santuário e tem as tábuas da lei no santuário celestial. Com certeza tem. Por isso que diz aqui, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, diz a Bíblia. Então, de fato, o pastor tem sim, lá no céu, um santuário completo com as mobílias todas como estava aqui na terra, no santuário feito por Moisés. Uau, que coisa interessante, pastor Luiz, que coisa boa saber disso, que lá no céu está preservada essa Arca da Aliança, esses mandamentos que regem a vida para a felicidade humana, que é a lei de liberdade, é uma lei que nos deixa livres, felizes, seguros nas mãos do nosso Deus. E a característica que nós temos aqui é a perseverança, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que lembram do Criador a cada sábado e adoram a esse Deus, estes receberão então o selo
de Deus na sua fronte, no seu coração, que é a decisão de aceitar, tomar a Jesus e os seus mandamentos como a sua regra de fé e prática também. Agora, pastor Luiz, a última pergunta da noite. Como devo fazer para receber o selo de Deus e pertencer a esse grupo dos 144 mil que o senhor mencionou no outro domingo, que era literal, que verdade não é literal, é simbólico. E como a gente pode fazer para receber esse selo e estar seguro e selado com Deus? Excelente pergunta, pastor Boger. E para responder essa pergunta que você acaba de fazer, eu vou ler aqui um texto de Marcos. Mas antes de ler o texto de Marcos, eu queria resgatar Apocalipse 7 e emendar com a sua pergunta final agora. Veja só, lembre-se que os 144 mil mencionados em Apocalipse 7 é um número simbólico, ok? Representa as pessoas fiéis que estarão vivas quando Jesus voltar. Mas o número de salvos é um número incontável. Apocalipse 7, verso 9, fala que é uma multidão que ninguém podia contar. É o número dos salvos. Existem muitas teorias por aí, dizendo que só vai para o céu 144 mil, dizendo que os 144 mil seria literal, mas tudo isso é especulação. O que a Bíblia realmente fala é que o número dos salvos é uma multidão que não se pode contar. E essa multidão está entre pessoas que estarão vivas e pessoas que estarão mortas na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, fiéis, são chamados de 144 mil. Agora, atenção, o importante não é estar vivo ou estar morto quando Jesus voltar. O importante é estar preparado. Isso é o importante. E aí entra a pergunta do pastor Boger. O importante é estar preparado, ok? E aqui em Marcos 16, versos 15 e 16, diz assim: Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, veja, Jesus falou assim, ide e pregai. Então, pastor Boger e eu viemos aqui e estamos pregando. Usando essa plataforma, a TV Novo Tempo, o sistema de comunicação, estamos pregando. Jesus falou assim, ide e pregai. Nós estamos indo e estamos pregando. Aí o texto fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Então veja, nós estamos ensinando a Bíblia para você. A Bíblia fala, se você crer e for batizado, será salvo. A minha pergunta é, você crê? Se você crê, amém. Agora falta dar o outro passo, que é ser batizado. Então, para você crer, você tem que fazer o estudo bíblico, entendeu? É o estudo bíblico que faz você crer. É o estudo bíblico que ajuda você a ter essa fé, esse conhecimento, essa segurança. É o estudo bíblico que vai fazer você conhecer quem é Jesus, o que significa os 10 mandamentos, o santuário, o juízo, a conduta cristã, o que significa os princípios de alimentação. É o estudo bíblico que vai te mostrar o caminho. Aí vai te dar condições de crer. E Marcos diz, quem crer. Então você precisa estudar a Bíblia para crer. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então, se você já crê, se você já fez o estudo bíblico, se você já tem conhecimento para crer, agora falta o batismo. Entendeu? Então eu pergunto a você, você crê? Diz aí, sim ou não? Muito bem, parabéns. Agora, você aceita ser batizado? Você aceita passar pelas águas, ser batizado na igreja adventista e ser membro desta igreja? Você aceita? Agora eu quero ver. Aceita ou não aceita? Vamos lá. O tema de hoje é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Vamos lá. Adão e Eva guardaram o sábado? Sim, guardaram. Deus guardou o sábado? Guardou. Os profetas guardaram o sábado? Sim. Abraão, Isaac, Jacó, Elias guardaram o sábado? Guardaram. Tá. A Virgem Maria guardou o sábado? Jesus guardou o sábado? Guardou. Os apóstolos guardaram o sábado? Sim. Os discípulos também? Também. O apóstolo Paulo também? Também. Todo mundo guardou o sábado? Todo mundo guardou o sábado. Tá. Então eu pergunto, que dia você tem que guardar? É ou não é? Se você segue Jesus, tem que guardar também. Agora veja, você precisa ser membro desta igreja. E para isso você precisa crer e ser batizado. Aceita ou não aceita? Hã? Manda para cá dizendo, eu aceito. Manda para cá, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Escreve rápido, rápido. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. É só mandar para cá e nós vamos atender você.
Eu já tomei minha decisão. Um dia eu disse sim, eu aceito. Deus me chamou, eu tomei minha decisão. E olha que eu era líder da igreja romana. Entendeu? Eu ensinava catecismo. Eu dava aula de catecismo. Mas quando eu entendi, eu falei, eu aceito. E aí? E você? Aceita também? Se você aceita, escreve, manda para cá e diga, eu aceito. E nós vamos orar por você e vamos ajudar você. Com a palavra, as orientações finais do pastor Boger e depois a oração, pastor Boger. Pastor Luiz, muito obrigado por suas respostas, por suas mensagens que fortalecem esse cumprimento profético de Apocalipse, que nos ajudam a caminhar com Cristo Jesus. E domingo que vem, teremos aqui o próximo tema. Veja só, as 7 trombetas. E se você não tem o seu guia de estudo, peça pelo nosso site novotempo.com/apocalipse. novotempo.com/apocalipse para você receber e ter aí mais orientações que nós queremos atender você também de modo pessoal aí na sua casa, no seu WhatsApp, com esses cursos e com as nossas orações também. Pastor Luiz, toda noite chega muitos pedidos de oração. É pelos filhos, é pelo casamento, é pelas lutas, familiares que estão no hospital aí com a luta pelo Covid e tantos dramas, desemprego financeiro. Deus conhece cada um desses pedidos. Deus conhece a cada um de vocês e Deus ouve a oração de cada um de nós também. Não existe oração que Deus não escute e que não atenda do melhor jeito possível para você. Por isso, queremos orar por cada um de vocês que escreveram aqui nessa noite e por aqueles que também não puderam escrever e que nos escutam, nos assistem, e vamos orar nesse momento. Se você puder fechar os olhos, ore conosco nesse momento então. Querido Pai, muito obrigado pelo Apocalipse. Obrigado porque ele revela Jesus. E Jesus é a nossa paz, nossa segurança, nossa confiança, nossa certeza de que um dia estaremos com ele para sempre no céu. Obrigado pelo sábado também. Um dia que é a marca de decisão de cada um de nós. É a marca que nos mostra que nós adoramos um Criador, um mantenedor, um Redentor em Cristo Jesus, que um dia vai nos levar para o céu, para lá também adorarmos no sábado eternamente. Te peço uma bênção para cada amigo que nos assiste nessa noite. Que o Senhor visite cada lar, abençoe cada um deles com a tua paz, com o teu poder e atenda com tudo aquilo que eles necessitam para viverem felizes ao teu lado e se preparando para o céu. É o que eu te peço em Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, amém, meu amigo. Uma feliz semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigado, pastor Boger. Forte abraço para você, para cada amigo internauta. Nos vemos no próximo domingo e preparem as 7 trombetas. Tchau, tchau.